Aê, Javan, entrou. Vai lá. Aê. Foi? Tá abrindo. Aí eu fecho aqui no. Não, não, pode deixar aí, não tem problema não. Pode continuar. Só. Meeting is being recorded. Isso, sem problemas. Então vamos lá. Tá vendo? Tá vendo a telinha aí? Telinha aí? Oi? Essa é essa imagem. Apareceu? Apareceu o texto também, né? Certo, tudo certo Oi? aqui. Tudo certo aqui, professor. Tudo Apareceu o texto também, né? certo também apareceu. Então ótimo. Então vamos lá. Aqui, professor. O texto também apareceu. Então ótimo. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou resolver essa. Ah, tá aqui, ó, peraí. Professor, no caso, eu desligo, mudo, Como é que eu vou resolver essa? Ah, tá aqui, peraí. no caso, eu desligo, mudo. Vê agora se tá tudo bem. Vê agora se tá tudo bem. É, aqui tem alguma coisa. Professor, tô ouvindo o erro. Tô ouvindo Pois o é, erro. rapaz, tô tentando dar um jeito de corrigir. Eu já sei como corrigir aqui. Pô, agora foi. Pronto, corrigimos o problema. Agora vamos lá, então. História e teologia dos cristianismos medievais. Unidade 3, os grandes conflitos dos cristianismos medievais. Então agora nós chegamos na unidade 3, né? Se observarmos nosso tempo, perceberemos diferentes conflitos que envolvem o cristianismo. Conflitos entre grupos cristãos e conflitos entre cristãos e muçulmanos. Por exemplo, na Idade Média não foi diferente. O cristianismo passou por vários conflitos internos e externos. Nesta unidade estudaremos alguns desses conflitos, a saber, a relação com os movimentos heréticos, a divisão entre Oriente e Ocidente, cristãos, o cisma papal, a expansão do islamismo e as cruzadas. Movimentos heréticos e ortodoxia. A história do cristianismo, desde o primeiro século, apresenta uma série de conflitos entre a ortodoxia e os movimentos considerados heréticos. Se as nossas religiões, como o islamismo, o paganismo romano e germânico, constituíram conflitos externos à igreja, os hereges constituíram desafios internos. Mas o que é heresia? Heresia, nesse caso, significa um desvio do cristianismo considerado verdadeiro, correto. Precisamos, entretanto, interpretar criticamente a relação entre ortodoxia e heresia. Recorremos assim à afirmação de Rubem Alves. Cara, eu conheci o Rubem Alves pessoalmente aqui, na Unicamp, antes dele falecer. O pessoal fala que ele é da teologia da libertação. Ele ficava irritado com isso, porque ele falava: eu sou um teólogo calvinista presbiteriano e eu não sou um teólogo da libertação. Foi um erro, ele falava isso aí. E o pessoal coloca ele toda vez como teólogo da libertação. E ele ficava bravo com isso, pra você ter uma ideia. O pessoal, ele ficava bravo, ele falava: não sou teólogo da libertação. Bom, quem conhece ele pessoalmente sabe disso. Quem não sabe fica falando que ele é da teologia da libertação. Mas saiu até um documentário recentemente falando assim da teologia da libertação na América Latina e tem uns estudiosos falando assim, não, porque eles estão citando Rubem Alves. Se estão errando, porque ele não se definia assim, ele não gostava. Então, a teologia dele chamava Teologia da Esperança. E aí, o editor dele na época, da Voz, falou assim, não, Teologia da Esperança não vende. Vamos colocar Teologia da Libertação. Que tinha aquele contexto de América Latina com ditadura militar, essas coisas assim, né? E ele falou: tá bom, se você quer, coloca. Aí colocou Teologia da Libertação. E aí surgiu o nome Teologia da Libertação. Mas é Teologia da Esperança o nome da tese dele. É uma tese de doutorado dele em teologia, você tá entendendo? E aí ficou Teologia da Libertação pra cá e pra lá, e ele começou a ficar, ele virou um dos pais da coisa sem ser, entendeu? Ele falou assim: mas eu não fiz Teologia da Libertação. Né? E o pessoal se inspira no livro dele até hoje. Eu tenho a tese de doutorado dele assinada por ele aqui, mas eita, entendeu? Agora, eu gosto de teologia da libertação, naquela teologia da libertação que fala da teologia da libertação econômica, que é o Jung Mossung, Franz Lambert, o João do Sobrinho, esse daí eu acho interessante. Agora, aquela que o Leonardo Boff faz, eu não acho muito boa, entendeu? Eu acho que ele mistura muita coisa, fala, sei lá. Eu também não gosto muito do meu irmão dominicano, Frei Beto.
Eu acho que a teologia que ele faz é uma teologia muito aguerrida, porque quer transformar o mundo, porque e quer fazer revolução armada. E eu já falei para ele, não dá, cristão não faz revolução armada. Ele fala, por que não? Eu falo, por quê? Porque eu não posso matar quem eu quero salvar, homem. É Jesus que salva. Eu falei, por isso mesmo. Aí é mais motivo para não pegar em arma. E se é Jesus que salva, não sou eu, e aí eu dou um tiro na cabeça do cara, rapaz, tá de brincadeira aí. Aí, não, aí ele fala, não, então você não tem fé em Jesus. Eu falei, não, não tentarás o Senhor teu Deus. Já eu falo, é Antigo Testamento. E aí sai umas discussões bravas entre eu e ele ali, sabe? Porque ele é um teólogo da libertação que ele se coloca dentro do viés do marxismo evolucionário. Eu não me coloco nada disso, eu sou um cristão e não tenho nada a ver com o marxismo evolucionário nem com os caramba, entendeu? O que eu tenho a ver é com Jesus, né? Então, Jesus é a maior revolução possível. Agora, descambar para vamos derrubar o capitalismo por meio de força armada, eu acho complicado essa posição, né? Então vamos lá. Herege é um estigma criado pelas instituições eclesiásticas a fim de preservar sua unidade cognitiva, e por este mesmo ato elas declaram não haver lugar no seu interior para o pluralismo que surge inevitavelmente do livre exame e da liberdade. Veja, livre exame e liberdade é característico de que momento? Século XII, XIII, que começa com a ideia de limitar o poder do monarca na Inglaterra. Começa a questão da Carta Magna, limitação do poder da coroa de tomar propriedade de terra. Então começa a se falar nesse período na Inglaterra do que? De livre exame da liberdade. Por que que isso surge lá, Djavan? Porque você tem um momento que ocorre na Europa inteira que é um desgaste entre nobres, reis e igreja. E aí começa, quando você tem uma crise entre os dois, que começa aquele papo de inquisição, heresia, culto satânico, matar pessoas. E nesse período quem morria era mais nobres, prefeitos e governantes, né? Príncipes também acusavam o Papa de invocar demônio. Para quê? Porque a ideia era assim: se eu condeno e queimo na fogueira, a terra é minha. Percebe? Então começa uma guerra de propriedade de terra. Parece uma espécie de MST, só que não, entendeu? É uma ideia de acuso o Djavan de prática de bruxaria. Aí tem uma bula papal que define heresia é invocar demônios. Até esse momento, invocar demônio, cara, era uma coisa assim que ninguém prestava atenção. Pra você ter uma ideia, no século IX, a igreja tem um monte, a igreja católica romana, né? Não tinha outra igreja na época também, que era do século IX, né? Então nem tem, século, 801 até 901, né? A igreja católica nem dividiu ainda em termos de igreja ortodoxa. E o que aparece de documento? Esse negócio de mulheres peladas no sábado voarem em pedaços de madeira, vassouras, etc., é imaginação fértil e produto de gente que não tem o que fazer. É fantasia literária. Isso que fala nos documentos. Aí falava assim: evocação de demônios para encontrar tesouros escondidos no mato. Isso tudo é gente fantasiosa, com excesso de imaginação e gente querendo vender romance. Eles falam assim: isso não existe. E nós não temos que nos posicionar em relação a isso, porque isso não é heresia, isso não é nada. Certo? Vai até o século XIII, ó, século VIII, 5 séculos depois. Não, né, 9, né? 9, 10, 11, 12, 13, 4. O que acontece no século 4 séculos depois? Pessoas que evocam demônios em espelhos e pedras para encontrarem tesouros por aí são heréticos e devem morrer na fogueira. Nossa, o que aconteceu? Você queria falar alguma coisa, ô Djavan? Não, cliquei no microfone sem querer. Liguei no microfone. Abriu o microfone da Eco. Então, e aí o que aconteceu? Mudou o parâmetro. Por que mudou o parâmetro? Porque começou uma coisa de nobres e coroa querer matar padres e papa para quê? Para conseguir pegar terra. Num conflito entre os dois, quem que é a classe que surge? Dá espaço para quem? Para os comerciantes. Esses comerciantes começam a surgir e reivindicar: olha, nós temos dinheiro suficiente para garantir as coisas, nós não precisamos mais de proteção.
dos nobres porque nós contratamos mercenários. E nós não precisamos do Papa, porque o Papa não sabe o que é comércio. Então o que ele faz? Ele fica enchendo a paciência nossa com juros compostos. Só que ser só juros simples. Juros simples não movimenta comércio. Então o que acontece? Eles querem cortar a ideia da igreja, várias coisas relacionadas a isso, certo? E o que surge disso? Surge o movimento do liberalismo. Que é o liberal? É aquele que fala assim: eu quero um comércio, eu quero um mercado livre da influência da igreja, da influência do nobre. Eu não quero esses caras interferindo. Eu quero eu mesmo reger o coisa, porque eu sei, eu entendo que é lucro do que é prejuízo. Esses caras não. E aí começa toda a ideia do quê? Do Estado moderno proteger o quê? O cidadão. Só que daqui a pouco fica o Estado contra o cidadão. Por quê? Porque o Estado moderno acompanha o Estado absolutista. Então aí entra a ideia de Estado contra as pessoas. Mas o Estado moderno, aqui vem a partir do século XVII, século XVIII, o que consta ali dentro é uma inversão. Com Adam Smith, John Locke, Montesquieu, Diderot, essa galera toda aí, começa o quê? Uma ideia de o Estado moderno é a garantia de liberdade. Por meio do quê? Das instituições. Quais são as instituições? Poder executivo, legislativo e judiciário. Certo? E aí isso garante que o Djavan tenha a liberdade religiosa que ele quiser praticar. Mas isso que nós estamos vendo aqui é o início da coisa. É lá no século XII, XIII, que começa a ideia do quê? Um retorno à ideia de herege. Para quê? Para que essa transferência de propriedade de terra começasse a acontecer de maneira entre igreja e nobre, que um acusava o outro de satanismo, entendeu? De prática de bruxaria, satanismo, etc. E o que tinha nesse período já? O Tribunal da Inquisição. E quem que executava as ordens papais? Era o governador que estava ligado à nobreza. Então a igreja condenava, quem executava era o nobre. E aí, de repente, começou a ter nobre acusando nobre. E daí, nobre acusando a igreja. E de fato, nós temos uma série aí de mortes acontecendo com tomadas de terra. Entende? Porque, veja bem, se o Djavan pratica a heresia da bruxaria, todos os bens do Djavan vêm para quem? Para a igreja ou vai para o nobre, que executou a sentença, você está entendendo? Ou divide entre os dois, o que era mais raro, porque um ia para um ou ia para o outro. Aí tinha acordos entre a igreja e o povo, você está entendendo? O povo que matava os outros ali. É uma situação bem complexa ali em termos judiciais, em termos de execução e etc. Né? Esse momento aí da caça às bruxas. E hoje é interessante como o pessoal resgata isso com o movimento de libertação sem se dar conta do perigo que é isso aí. Não, porque já viu Rebecca Brown? Vim para libertar os cativos, Vaso de Honra, já viu esses livros aí? Igreja Quadrangular que mais tem isso aí. Eita, aquilo ali é o retorno, e é perigoso, porque daqui a pouco, quem que tem interesse em ficar com terra aí, hein? Porque o comerciante não tem tanto interesse assim, não. Quem que tem interesse aí dentro? Então tem que pensar, né? Essa questão de ficar acusando os outros de bruxaria, de invocação de demônios, etc., está acontecendo muito nos Estados Unidos, até agora continua. Aqui no Brasil a gente não esquenta muito a cabeça com isso, né? Porque se fala assim, mas daqui a pouco cai tudo por esse lado aí de perseguir um bandista, candomblé, vai perseguir os negros de novo, vai perseguir o povo pobre. Não, a gente não compra muito essa, né? Até de vez em quando aparece um pessoal pentecostal, não é um pentecostal que vai dar pancada lá nos espíritas, kardecistas. Mas se a gente for ver bem, espírita kardecista não é o povo pobre, é o povo de classe média. Tá entendendo? Quais são os terreiros de Umbanda que são invadidos? É o terreiro de Umbanda de classe pobre? Pode ver que a maioria não é. É classe média, própria classe média alta. Aí o pastor vai lá e desce a biaba nos caras. Tem uma função ali dentro. Né? Então, que é errada perante o Estado moderno. Mas que a gente entende como o quê? Como algo que reflete esse período da igreja do século XII, século XIII. Entende? Você como teólogo e eu como teólogo, a gente já tem que olhar e falar assim, opa, alguma coisa está rolando aqui, entende? Não é uma questão de ir lá bloquear a adoração satânica. É outra questão que está ali. Porque a gente sabe, você sabe também quanto eu, que não adianta nada você ir lá dar pancada no cara, porque o cara vai, daqui a pouco ele vai lá com o capeta do mesmo jeito. Agora, para pensar um pouco, por que é que era chamado de heresia nesse período? Evocação de demônios. Na verdade, na verdade,
o invocador de demônio acredita em Deus. Eu sei que a palavra parece estranha, mas pensa na seguinte lógica. Eu vou e peço para Deus me dar as coisas, por meio dos santos, das santas católicas, dos anjos de Deus. Não acontece nada, Deus não me dá. É a mesma providência divina que, se eu faço culto ao Satanás e aos seus anjos caídos, a providência divina deixa, me dá. No fundo, é adoração a Deus isso aí, não é adoração ao capeta, porque o capeta é uma criatura. Então, no fundo, é assim: a providência divina não deu para o católico, mas deu para o demônio, para o satanista. E eu me aproveito do satanista, entendeu? Eu finjo que eu sou satanista e falo: Satã, me dá aí a cura para minha filha, porque eu pedi lá pro santo lá e pedi lá pro anjo lá e o padre rezou e não foi. Você pede para a providência me dar através de vocês, aí acontece o milagre. Fala: tá vendo? A providência deu aqui através do capeta. O capeta é gente boa, ei. Entendeu? No final é monoteísmo, do mesmo jeito. No final é Deus, é a Trindade que está lá por baixo, entende? É muito aberrante quem pensa que dá para adorar a criatura. Não dá para adorar a criatura. A criatura não faz nada. O demônio não faz nada. É só um meio pelo qual as pessoas aqui conseguiam riqueza, conseguiam saúde, etc. E aí ficavam o quê? Dentro da nossa visão teológica, dentro da idolatria. Idolatria, Salmo 8. O Senhor abandona a própria sorte, sem interferir mais. Né? Mas no final das contas, é um pensamento, vamos dizer assim, monoteísta, cristão, que está por baixo da adoração ao capeta. Porque quem dá para o capeta o benefício não é outra coisa que a própria providência. Percebe? Ah, então Deus é bom e mal? Não. Deus é sempre bom. A questão é que Deus ama todos, inclusive os demônios, porque ele criou. Então, ele dá graus de liberdade para os demônios se aproveitarem da providência divina. E todo mundo nesse período sabe disso, porque essa discussão faz 200 anos que tá rolando lá dentro. Então, é uma coisa na Europa inteira, todo mundo sabe disso. Então, aí chega nessa questão da heresia, que aí o Papa João 22 detona um monte de bula papal falando: é herético quem invoca demônio, é herético quem consegue dinheiro por meio da idolatria, é herético quem vai atrás de encantamento, é herético isso. Mas qual é a intenção desse Papa? É a pureza mesmo? Eu tenho dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas. Para mim está a questão de confisco de riqueza por meio de matar os outros na fogueira, você está entendendo? Por quê? Porque até agora, olha, até agora não tinha problema não, meu. É mais de 700 anos sem problema com gente doida, entendeu? Os cristãos consideravam esse pessoal que invoca demônio tudo trololó. Eles falavam assim: pô, tá fantasiando, tá viajando. Na verdade, quem dá é a providência divina. Ah, que viagem desse pessoal. Aí, de repente, tem uma mudança quando começa a ter o quê? Choque entre igreja e nobres. Ué, estranho, entendeu? Com a ascensão da classe burguesa. Quem que é o burguês? É o comerciante. Né? Então aí a gente consegue perceber, por isso que tem a condenação do herege. Porque a condenação do herege no começo da igreja, que não na época patrística, que é a época da Alta Idade Média, o que nós temos é, de fato, o pessoal brigando, mas não é por uma questão assim de terra, como é no século XII, XIII. É uma questão de: Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sim ou não? Né? O arianismo, aquele monofisicismo, aquela galera toda aqui, aquela discussão ali, que começa a cometer abuso e acaba matando pessoas. Não é uma discussão como na Idade Média baixa, que é o quê? Vamos pra porrada porque nós temos um conflito de interesses entre papado e nobres. Né? Então aí a gente já começa a ficar mais desconfiado, né? Bom, vamos lá. A ortodoxia, considerando sua etimologia, representa a opinião correta. Entretanto, na história do cristianismo, o que definiu o que é correto sempre foi a força, e por isso a maior parte dos grupos considerados heréticos foi abafada violentamente. É nesse sentido que deve ser interpretada outra afirmação de Rubem Alves. Aquilo que uma instituição eclesiástica reconhece como verdade e que usa como critério para estigmatizar o herege foi formulado em Porto um dia por aqueles que detinham o monopólio do poder político nessa mesma instituição. Se a situação tivesse sido a oposta, isto é, se os perdedores tivessem sido vitoriosos, o seu pensamento teria sido imposto como verdade e ortodoxia, e o de seus oponentes como heresia.
Assim, ortodoxia e heresia pouco ou nada nos revelam sobre o problema da verdade. Tais conceitos simples apontam para os vencedores e os perdedores. A visão do Rubem Alves, como você pode ver, já é uma visão dentro do Estado moderno, é uma visão calvinista. E o calvinismo está na gênese do liberalismo econômico, do liberalismo capitalista e do liberalismo político. Então essa visão do Rubens Alves, percebe, ele está dentro de uma ideia de liberdade, instituição, vitoriosos, predadores, verdade, ortodoxia, dentro de um jogo político já. Então já é uma visão que a gente percebe os elementos calvinistas no qual ele foi formado. Né? O que ele fala? Ó, na Idade Média, os grupos heréticos muitas vezes representaram um sentimento popular de crítica à igreja ou ao formalismo religioso. Esses grupos passaram a divergir do cristianismo majoritário, não somente no campo doutrinal, mas também na prática, como na administração dos sacramentos ou pela pregação por leigos não autorizados pela igreja. O que ele está dizendo aqui? A Igreja Católica, nesse período aqui, vamos falar do século XII, século XIII, um pouquinho antes do século X, começa a estabilizar a ideia de sacramento. São 7 sacramentos. O principal deles são dois: o sacramento da Eucaristia e o sacramento do batismo. Certo? E adivinha esse pessoal do século XII, século XIII, que anteriormente você tinha variações, mais ou menos nesse período começa a estabilizar a coisa. Você acha que o povo não pega a hóstia para oferecer pro capeta, para fazer as macumbas lá? Lógico que pega. E mais, o pessoal pegava, Djavan, bonequinho de criança e batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pra quê? Olha como a mentalidade desses caras eram esquisitas. Se fizesse isso, um demônio entrava no bonequinho. De que jeito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você evoca um demônio dentro de uma boneca, rapaz? Tá maluco? E aí o pessoal fala, e essa boneca tem o poder de você andar na floresta apontando assim, ela vibra na hora que encontra um tesouro. Porque o demônio tá te ajudando. Por meio do sacrilégio. Olha o nível! Isso aí é nível do quê? É nível de pessoa que precisa, sabe, ter uma educação mais crítica, saber que não funciona. A gente olha isso aí e fala, cara, nem teologicamente você salva, não tem como salvar nada disso aí, exatamente, não tem como salvar nada. Aí tinha o pessoal, porque a igreja disparou a ideia de 7 sacramentos, e aí tem a hóstia, né? Então, a hóstia é a Eucaristia. Então, o primeiro sacramento é o batismo, o segundo sacramento é a confissão, o terceiro sacramento é o sacramento da Eucaristia, o quarto sacramento é a crisma, o sexto sacramento, é o quinto sacramento, não, o crisma, é o crisma, depois o quinto sacramento é o casamento, o sexto sacramento é a ordem, e o sétimo sacramento é a unção dos enfermos, também chamada extrema-unção às vezes, né? Então você tem 7. O que tinha de roubo de óleo, cara, óleo bento, para ficar passando nos lugares por aí? Porque o sétimo sacramento é a unção dos enfermos, é feito com óleo, certo? O pessoal roubava óleo bento para ficar colocando em pedra, fazendo invocação de demônio com óleo bento. O contrário do que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, o pessoal usa óleo bento para expulsar demônios. Eles faziam o contrário, usavam o sacramento para chamar os capetas. Ou seja, que? Entendeu? Qual é a lógica? O óleo tá bento, filho. O capeta foge disso. Não, nós invocamos o demônio. Como? Porque para esse período, o demônio vem porque a providência divina permite. E é estranho como o pessoal da teologia, não, do movimento da libertação pentecostal, evangélico, não entendeu, pelo menos nessa parte eles não entenderam. Eles acham que realmente tem uma quebra de braço entre Deus e o demônio. Não tem, não. Providência divina é absoluta, não tem quebra, não tem nada, entendeu? Tem várias vezes eu vejo um post assim no Facebook. Jesus de um lado, demônio do outro, fazendo quebra de braço de ferro. Quebrar de ferro, filho. Não dá nem pro começo. O capeta perde sempre. Vai, cai abraço na hora. Não tem, sabe? Você fala, meu, do que esses caras. Por que esses caras estão colocando isso aí? Colocando isso aí, o Lutero dizia, né, que o diabo é o diabo de Deus. Ele dizia, né, que o diabo... É isso mesmo. É isso mesmo, entendeu? É uma, é uma viagem astral isso aí, entendeu? O pessoal que não sabe nada de teologia, a gente dá risada, entendeu? Só que o pessoal da teologia medieval, da baixa idade medieval, baixa
da Baixa Idade Média sabia dessas coisas também, Djavan. Então nós estamos diante de uma manipulação teológica. É manipulação. Eles tinham a consciência que nós temos de teologia. Só que eles começam a manipular em função do quê? De riqueza, de influência política. É feio, cara. A gente começa a estudar esse período, a gente fica com tristeza no coração, entendeu? Você fala assim, cara, que feio. Que feio. Entende? É, bom, vamos lá. Na Idade Média, os grupos heréticos muitas vezes representavam um sentimento popular. Bom, aqui. Apresentaremos a título do exemplo dois dos principais grupos heréticos medievais, os cátaros e os valdenses. Os cátaros é onde surgiu a ordem dominicana. É onde Domingos de Gusmão, para enfrentar os cátaros, ele se faz mais penitente do que os cátaros, anda descalço, com uma teologia muito melhor que a deles e vence. Só que no meio desse período aqui, ele funda a ordem dominicana, o Papa assume a ordem dominicana e expulsa o Domingos de dentro da ordem dominicana. Porque o Domingos fala assim: eu não vou participar de Inquisição, a gente não pode queimar herege. E o que o Papa faz? Vamos queimar o Domingos de Gusmão. E aí que os dominicanos falam? Não, a gente põe ele de lado, ele não é importante mais. E abafam ele, colocam ele lá para os interiores, entendeu? Para ele se afastar das cidades, etc. E aí começa a Inquisição. E o Domingos era contra. Ele fala: não se pode matar, eu não estou fazendo tudo isso para vocês matarem na fogueira. E aí ele foi isolado. E morre logo depois de tristeza, cheio de doença. Por quê? Porque ele vê esse monte de morte. Né? E até é meio impressionante quando você vê a história do Domingos de Gusmão, porque ele de repente morre. Ele tá indo, e fica todo mundo com. Por quê? Por quê? E aí depois a gente encontra em cartas dele com o pessoal que ainda fala com ele, que é a tristeza gigantesca dele de ver gente queimada. Porque aquela alma que estava sendo queimada tinha que ser salva pela pregação do evangelho, não pelo fogo. Totalmente contrário, entende? Ele fica muito triste com isso e morre. Eu acho que provavelmente ficou com depressão, né? Porque eu ficaria também, né? Eu acho que você também. Você imagina, Djavanzinho faz a sua igreja, aí chega num nível gigantesco a igreja dele, e aí o pessoal fala assim: Djavan, seguinte, meu, a gente gosta muito de você, mas sai daqui, meu. A gente toca a igreja, você fica isolado aí, vão abafar o Djavanzinho. Então, dá uma tristeza violenta isso aí, né? Mas vamos lá. Os cátaros, também conhecidos como albigenses, formaram um movimento herético importante que se desenvolveu especialmente na Itália e na França na Baixa Idade Média. Esse movimento se caracterizava pelo ascetismo, representado pela proibição do consumo de carne e do sexo e por jejuns, pela crítica ao catolicismo, especialmente sua riqueza e hierarquia, e pela influência de elementos gnósticos como dualismo espírito-matéria. Então veja, sua riqueza e hierarquia, cara, isso aqui, os cátaros têm razão. Tudo que você está vendo aqui era o que acontecia nesse período. O povo comia miúdo, os nobres e os padres comiam carne. O que sobrava comia pombo, comia tudo quanto é bagulho estranho, e o resto não. E esse sexo que você está vendo aqui era escancarado. O povo estava lá trabalhando, via aquela galera toda entrando para as igrejas lá e os nobres junto e fazendo sexo na cara de todo mundo. Então os cátaros não estão errados aqui dentro. Agora, a questão que o Domingos pegou no pé deles não foi em função dos elementos gnósticos, dualismo e espírito-matéria, porque o Domingos defendia que não. Né? O fundador dos dominicanos defendia que não, que o espírito e a matéria andam juntos, porque Jesus quer a ressurreição do corpo. Ele não quer que só o espírito se salve, ele quer a ressurreição do corpo. Portanto, aquilo que é material é importante também. E daí vem o Domingos e fala isso. Mas vamos lá. De acordo com José de Assunção Barros, a primeira utilização da expressão cátaros para designar uma heresia aparece em 1163 nos Sermões contra os Cátaros, do monge Ecbert von Schnee, referindo-se a alguns heréticos que tinham sido identificados em Colônia. Deste momento em diante, as fontes vão registrando mais e mais grupos inteiros de heréticos, e pode-se dizer que o comportamento herético que se tornou efetivamente fenômeno coletivo de acordo com a percepção dos seus próprios contemporâneos. O povo estava revoltado com essa galera que fazia sexo na cara deles, mantinha riqueza, hierarquia. E aí vem os cátaros e falam assim: evangelho tem que ser falado para todos, sem ser latim. É uma antecipação em 1163 daquilo que Lutero faria em 1500, no século XIV. Né? E
E o Domingos de Gusmão foi a favor, cara, quase que ele morre. O fundador da Ordem Dominicana, que é a ordem de maior poder inquisitório, certo? De Inquisição. Quase que ele morre aqui, porque ele queria que o evangelho fosse falado como Lutero para as pessoas. A única diferença é que ele estava sob a Igreja Católica. O pessoal bateu nele, cara. Detonaram o homem, entendeu? O movimento foi sufocado no século XIII pela cruzada contra os albigenses, convocada pelo Papa Inocêncio III, que colocou como a principal ordem, quem? A Ordem Dominicana. Inocêncio III foi que deu autorização para a Ordem Dominicana funcionar, a ordem do seu professor aqui, ó. Que agora você está dentro dela também, de certa maneira, que está recebendo conhecimento. Então eu sei em primeira mão a porcariada que estava aqui, entendeu? É só doideira, cara. É impressionante. Você fala assim, não é possível uma igreja tão podre assim. É possível, nesse período, entendeu? É podre. Vamos lá. Os valdenses formaram, mas mesmo assim, sendo podre, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e era Jesus que batizava. Então os batismos são válidos. Mesmo podreira. Era uma podreira só. Mas mesmo assim estava valendo, entende? Mas vamos lá. Os valdenses formaram um movimento com algumas características que depois foram assumidas pela Reforma Protestante, como a crença na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, como única regra de fé. Mas o Domingos também acreditava nisso, entende? Que era contra a igreja. Então ele tá muito próximo de todo mundo aqui. Eles se originaram nos ensinos de Pedro Valdo, um rico comerciante que se desfez de todos os seus bens e passou a viver e a pregar a pobreza como identificação com Cristo, que é a característica da ordem dominicana. Eu, por exemplo, tenho esses votos de pobreza que tem aqui. Mas porque eu quero. Por que você quer? Você é doido? Não, não é porque eu sou doido, é porque eu tenho problema com. Daqui a pouco eu tô com vanglória, entendeu? Com soberba, essas coisas. Então eu prefiro me manter para baixo. Ah, mas Jesus não quer isso. Não sei. Eu tenho que ter autodomínio. Não é uma questão de fé. Não é Jesus que quer. É eu comigo mesmo. Eu percebo que eu tenho esse problema. Então eu reduzo. Mas não estou esperando ganhar o céu com isso. O que eu estou esperando eu estou imitando Jesus homem, não Jesus Deus, né? Jesus Deus não faz sentido nenhum que você falar pobreza, riqueza, não faz nenhum sentido, fez tudo, né? Mas agora imitando Jesus, o homem, o mestre, eu falo, ele tem razão, é melhor segurar um pouco, porque ele podia ter se manifestado como um homem mais rico do estado mundial, entendeu? E ele se manifesta como os mais pobres, Nazaré da Galileia. Isso é coisa para gente ter que pensar, hein? Ainda mais eu e você que somos da área de pregação da palavra, tem que pensar, hein? O que eu tenho visto até hoje é que quando a gente mantém mais perto da pobreza, quando a gente anuncia o evangelho, as pessoas não têm tanta crítica ao evangelho. Quando a gente começa a andar com carrão, helicóptero, etc., você vai falar de evangelho, tem muita gente que não acredita em nada. Tem gente que acredita, porque quer a questão do dinheiro, da fama, né? Agora, esses aí não aguentam muito tempo, pode ver. Daqui a pouco pula para uma igreja, que pula para outra, que pula para outra, que pula para outra, que pula para outra. Agora, esses que aguentam e falam, não, eu quero viver como Jesus, o homem, o mestre viveu, parece que aguenta mais tempo, né? E que realmente ajuda a construção do reino de Deus, mesmo porque o cara é ponta firme, entendeu? Mas vamos lá, pode ser que eu esteja sendo injusto com isso, mas é que eu prefiro me manter na pobreza. Por isso você me vê sempre com camiseta branca, entendeu? Com a mesma calça, não fico variando muito essas coisas em função disso, sabe? Mas não tem nada a ver com a minha fé em Cristo, tem a ver com a minha imitação de Jesus por uma questão de me controlar em relação a isso, né? Este foi proibido de pregar pelo bispo de Lyon e, conforme Ney de Souza, reagiu do seguinte modo: partiu para Roma com o intuito de falar com o Papa Alexandre III, a fim de defender sua iniciativa no Terceiro Concílio de Latrão, lançando um anátema, uma maldição sobre os cátaros e pedindo a formação de uma cruzada para combatê-los. Devido à oposição à autoridade eclesiástica, foram excomungados por Lúcio III no Sínodo de Verona. Então, os valdenses não conseguiram aquilo que Domingos de Gusmão conseguiu. Vamos lá, você sabia. O movimento foi considerado herético no século XIII, dividiu-se entre dois grupos. Um que rompeu com a Igreja Romana e outro que continuou, ainda que excomungado, ligado na prática a ela. No período da Reforma Protestante, alguns grupos valdenses se uniram ao movimento de reformadores, como o calvinismo. Olha lá. O estudo das heresias é importante para compreendermos o contexto cristão medieval. Primeiro, porque os grupos heréticos eram cristãos, mesmo em desacordo com o grupo majoritário. Depois, porque nos ajuda a compreender o contexto religioso da época e o modo como as doutrinas e as práticas religiosas eram ressignificadas no jogo de forças entre os diferentes cristianismos. Os dois grandes cismas da igreja. Ah lá, agora começa a coisa a pegar.
cristianismo medieval passou por sucessivas crises que abalaram sua unidade. Duas dessas crises, apesar de internas, tiveram implicações políticas para além da própria Igreja. O grande cisma do Oriente, em que a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa de Constantinopla e, consequentemente, as outras igrejas ortodoxas romperam relações. Em função do quê? Em função da Igreja Católica Romana estar em colapso e a Igreja Ortodoxa de Constantinopla ter muito dinheiro. E a Igreja Romana queria pegar o dinheiro da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa falou assim: não, senhor, nós não somos responsáveis pelas suas dívidas, não. Ah, mas nós somos só uma igreja, você vai ter que esvaziar o cofre. E aí o que aconteceu? Racha. Entende? Aí tem aquela coisa que fala assim: não, porque o verdadeiro racha não foi esse. O racha foi o seguinte: a Igreja Católica Ortodoxa de Constantinopla acreditava que o Espírito Santo procedia só do Pai. Enquanto que a Igreja Católica Romana dizia que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Ô Djavan, isso aí é motivo para quebrar a igreja no meio? Claro que não. Então o que está aqui no meio? O que está no meio é influência política e influência de muito dinheiro entre uma e outra. E a Igreja Católica Romana queria botar a mão em Constantinopla para puxar o dinheiro. Por quê? Porque estava em dívida. Estava com declínio. E aí tem um rompimento. E Constantinopla se arma. Não é por uma questão rompe, tá tudo certo. Manda um monte de soldado nas fronteiras e fala, cara, nem chega perto. Entende? Então aqui é igreja-estado, não é igreja como a gente conhece hoje, né? É uma igreja que tem militares aí dentro, que tem força militar, que tem lança, alabardo, catapulta, tem tudo quanto é coisa aqui, cavalaria, entendeu? Então, e o grande cisma do Ocidente, uma crise relativa à autoridade papal, que dividiu temporariamente a igreja ocidental entre dois e três papados simultâneos. Então, aqui nós temos o quê? Começou a aparecer papa demais aqui dentro, falando assim, não, mas eu sou o sucessor de Pedro. Aí o outro fala, não, mas eu que sou. E aí o outro fala, eu que sou. Porque na verdade a votação não foi assim. E aí começa, entendeu? O que está por baixo disso que a gente tem que ver? De novo, é composição, riqueza, terra. Tá bom? Então, não vai pensar, não cai na armadilha de pensar, ah, foi um problema teológico, como o católico gosta de vender. Não foi. Entendeu? Isso é vender. Tá querendo vender teoria pro Djavanzinho acreditar, entendeu? Isso está errado. Né? O cisma do Oriente é conhecida como Grande Cisma do Oriente, ou Cisma do Oriente, a divisão dos cristianismos em dois grandes blocos, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Apesar da divisão ter acontecido formalmente em 1054, portanto, século XI, suas raízes remontam ao cristianismo antigo, tendo como pano de fundo a imposição da autoridade do bispo de Roma sobre as outras igrejas e seu questionamento, especialmente pela Igreja Bizantina. E o que é a Igreja Bizantina? Quando Divanzinho for Javanzinho for para Terra Santa, você vai ver que vai ter um monte de templo. Acho que você já foi, não? Você ainda não foi? Você foi, não? Ainda não. Quando você for, você vai ver que tem um monte de ruína do Império Bizantino. E é grande, cara. Significa que os caras têm muito dinheiro. Que é tudo de pedra, bem feito, fica lá com mosaico. Como é que pode ter tanto dinheiro assim? O dinheiro que está lá é o dinheiro que nós temos em relação a relíquia de todos os processos católicos que tem. E o pessoal aqui tem muito dinheiro mesmo. E o bispo de Roma, o Papa, quer botar a mão nisso, como eu te falei. Então a igreja bizantina é uma igreja muito rica. A igreja de Roma não é tão rica assim. Percebe? Então quer botar a mão. E é aí que começa a questão. O Papa não tem direito de botar a mão aqui. E aí o patriarcado de Constantinopla fala: você é sucessor de Pedro, beleza? Eu sou sucessor de Marcos. Eu sou sucessor de Tiago. Eu sou sucessor dos outros apóstolos, que é a mesma coisa. Aí os caras vão falar: não, mas o Pedro tem presença entre os outros. Aí ele fala: não, na minha opinião não tem. Por quê? Porque eles percebem, tá querendo vir em cima dos cofres. E aí o rompimento. Se inicialmente a Igreja Romana ganhou forma com a conversão do imperador Constantino, século IV, século V, né? E mais tarde com a adoção do cristianismo como religião oficial do Império Romano, com as invasões dos povos germânicos. Quem que são os povos germânicos? Godos, visigodos, vândalos, francos, né? E a consequente perda de força do bispo de Roma. Lembra que a gente já viu isso? Que é o pessoal que fica ali e fala assim, meu, Deus protege. Aí a galera desce em cima, birth, né? Não protegeu não, né? Então,
O poder religioso se deslocou para Constantinopla, porque lá tinha dinheiro e o resto estava falido. Além do poder, diferenças culturais se tornaram maiores após a queda de Roma. Dilermando Vieira apresenta algumas dessas diferenças. O latim, língua oficial da administração imperial, foi então substituído pelo grego no Oriente e rapidamente esquecido pelos bizantinos. Ou seja, bizantino lê tudo em grego, né? Então, latim é da nossa herança, porque nós somos aqui no Brasil colonizados por Portugal. E eles são ligados ao bispo de Roma. Se a gente tivesse sido colonizado pela Rússia, hoje a gente chama Rússia, mas antes tinha chamado outro nome que eu não estou lembrando. A gente estaria falando grego aqui. A gente não estaria falando latim nem português, a gente estaria falando grego com russo, entendeu? E a igreja seria a igreja russa. Você já viu o Putin? O Putin desceu num negócio frio lá para passar pelo batismo. De novo, todo ano você passa por uma banheirona lá deles para você lembrar do seu batismo, né? Tava mó frio, ele entra. O Putin é cristão, da igreja ortodoxa russa, né? Então, é pra você ver, né? O cara pode ser cristão, mas quando é política vira outra coisa, entendeu? Se tiver que mandar bala nos ucranianos, eu mando e não tô nem vendo, entendeu? Mas os ucranianos é tudo cristão ali, tudo é tudo pessoal que é cristão também, é ortodoxo, tudo cristão ortodoxo. E aí, o que tá acontecendo? Não tá nem vendo. É política, entendeu? Não tem essa. Jesus depois me perdoa. Mas vamos lá. Então, também os circuitos cultos de Constantinopla deixaram de conhecer o Ocidente e, consequentemente, de dar importância a ele. Assim, na língua, na cultura e mesmo no culto, Bizâncio se tornou, no século VII, um império em grande parte grego, ao contrário do Ocidente, que trocou a língua grega pela latina e no qual a igreja assumiu características jurídicas e práticas derivadas do direito romano. As querelas doutrinárias também ajudaram a aumentar a tensão entre os dois grandes cristianismos. Uma dessas querelas foi relativa ao uso das imagens. O que é querela? Briga. Uma dessas brigas foi relativa ao uso das imagens. Então, os iconoclastas, entendeu? Vamos lá. O imperador Bizâncio. Mas lembra que iconoclasta não é porque faz imagem, é porque tem dinheiro. Toda vez que você faz essas imagens, custa, cara. Os caras ganham uma grana com esse negócio aí de imagem, meu. Então, o imperador bizantino Leão III se posicionou contra ao uso, chegando a promulgar em 730 a proibição do culto à imagem religiosa e a destruição destas, enquanto a Igreja Oriental apoiou o imperador. O Papa Constantino V rejeitou sua proibição e ameaçou descomunhão quem se opusesse à veneração de imagens. Por que é que os bizantinos não querem imagem? Porque você tem os ícones, que é aquelas pinturas. Aquelas pinturas, meu, é berílio, ouro, esmeralda e os caramba. Então, na verdade, o que você está vendo aqui não tem nada a ver com a fé em Cristo, tem a ver com o quê? Com concorrência de mercado. Eu faço uma imagem, ouro, berílio, papapá, cobalto, bonito, entendeu? O Djavanzinho compra por R$ 1.000. Aí vem uma estátua grega bonita de Jesus, aquela formação meio renascimento cultural, né? Aquela coisa bonita lá. Djavanzinho custando o mesmo preço, R$ 1.000. Qual que o Djavanzinho vai comprar? Aí vai do gosto do Djavanzinho, entendeu? Aí o que acontece? Entra na concorrência de mercado. E aí que o cara começa a ficar bravo com essa ideia. Vamos tirar uma, entendeu? Vamos tirar essa daí. Aí o outro fala: não, vamos tirar a sua. Vamos tirar essa estátua romana. Aí tira a estátua romana, fica com o nosso ícone. Não, não, o ícone não. O ícone a gente não sabe fazer. Vamos fazer nossa estátua romana. E começa o quê? Briga. Tá vendo? É briga de mercado isso aqui, né? Então, pouco mais de meio século depois, o segundo concílio de Nicéia aprovou a veneração de imagens e de relíquias. Na primeira metade do século IX, ou seja, o 801 para frente, o imperador bizantino Leão V reafirmou a rejeição das imagens, não ícones, né? O conflito em torno das imagens foi resolvido somente no século IX, em 1843, ou seja, 40 anos aí, quando o Império Bizantino aceitou o culto a imagens nas igrejas do seu território. Então vai o bizantino e fala assim, tá bom, a gente deixa eu colocar essas imagens romanas bizarras aí de pedra. Entendeu? Vamos lá. Continuando.
Outra querela doutrinária foi com relação à inserção por parte da Igreja do Ocidente do termo filioque, que significa filho. No credo niceno-constantinopolitano, o credo é uma declaração de fé da Igreja que apresenta os conteúdos fundamentais daquilo que se crê. O credo niceno-constantinopolitano trazia originalmente a frase: "E no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai." Ah lá, aquela questão que eu te falei. A Igreja de Roma incorporou ao final da frase filioque, significando o seguinte: "E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida que procede do Pai e do Filho." Isso aqui não é suficiente para dar racha, meu. Só que essa imagem, as questões de imagem as questões de meter a mão na bolsa dos bizantinos também. Entendeu? O que parece um acréscimo simples gerou uma série de debates doutrinários, pois a primeira fórmula indicava que o Espírito Santo era proveniente do Pai através do Filho, enquanto a segunda fórmula indicava que ele era proveniente do Pai e também do Filho. As querelas doutrinárias, ainda que resolvidas parcialmente, serviam para, junto a questões políticas, religiosas e seculares e a questões culturais, desgastar ainda mais a relação entre o cristianismo oriental e ocidental. Com a ascensão de Miguel de Celulário ao patriarcado de Constantinopla, então, ou seja, ele virou um patriarca, né, de Constantinopla, ou seja, tem o patriarca de Constantinopla e o Papa em Roma. A tensão com a Igreja Romana se ampliou. Celulário intensificou as críticas que já existiam no Oriente em relação à prática da Igreja do Ocidente, como a utilização de pão fermentado na Eucaristia. Pão fermentado na Eucaristia virou. Que é isso aí? Como é que isso aí rompe igreja? Isso não rompe igreja. É a mesma coisa que a gente vê Lutero falando sobre a Eucaristia que tem que ser recebida nas duas espécies de pão e vinho na boca. Cara, aí ajoelhado. Ah, do que nós estamos falando, entendeu? Do cativeiro da Babilônia, lá do negócio desse. Fala assim, ele fica mais de 10 páginas falando sobre isso. Fala assim, meu, que questão mais irrelevante? E é irrelevante. A questão é que o que está mascarando isso que a gente precisa descobrir. Não é teoria da conspiração, que tem mais coisa ali, né? Autoridade papal, a autoridade de você ter que ajoelhar na frente do padre, o padre colocar a comunhão na sua boquinha, que eu acho um absurdo até hoje. Aquele pessoal que fica indo na igreja e fica botando a linguinha para fora, e ajoelha na frente do padre, o padre fica colocando comidinha na boca, cara, isso aí é uma aberração. É uma aberração. Jesus, você imagina os 12 apóstolos de Jesus ajoelhando no chão e abrindo a boquinha para Jesus colocar pãozinho na boca deles? Se liga! Que aberração é essa? Entendeu? E aí o pessoal fica fazendo isso aí é aberrante. É claro que o Lutero via isso, denunciava isso, mas o que isso tem a ver? A submissão da pessoa à autoridade eclesiástica. Eu me ajoelho e tô tão entregue que você pode fazer o que você quiser comigo, até colocar o pãozinho na minha boca. Isso aí é simbólico, cara. Eu não aceito isso aí. Teve um padre aqui na igreja aqui que falou assim: "Você vai receber a Eucaristia?" Eu falei: "Eu vou." Ajoelha. Eu falei: "Ajoelha por quê?" Na Eucaristia. Você falou: "Ajoelha." Eu falei: "Ajoelha por quê?" Ele: "Não, é só na boca que eu dou." Eu falei: "Não, pelo Código de Direito Canônico você põe na minha mão. Pode pôr." Eu me recuso a dar a Eucaristia. Eu falei: "Bom, você tem direito seu." Eu fui no ministro do lado e falei: "Você pode dar a Eucaristia?" Aí ele: "Só se o padre autorizar." Eu olhei pro padre: "Padre, autorizo." Aí ele deu a Eucaristia na minha mão. Porque ele sabia muito bem o que ia acontecer. Se ele fala não, eu vou no bispo. Eu falo assim: "Ó, como é que é isso aí? O Código de Direito Canônico autoriza eu colocar na mão e vocês não?" E a tradição, não precisa nem de Código de Direito Canônico. Jesus deu na boquinha de alguém o pão? Imagina isso. Que cena é essa, meu irmão? Jesus. Vem cá, Pedro. Vem cá, João. Para com isso. Que bizarro, entendeu? É muito bizarro para uma pessoa só, entendeu? Não dá isso aí, né? Então, aqui tá por baixo, aqui é mais ou menos essa questão também, entendeu? As críticas colocadas aqui, com a utilização de pão fermentado. É pão ázimo, não é para você ficar comendo pão bom, não. Entende? Até Coríntios 14, o Paulo fala: tem gente que usa Eucaristia para encher a pança, enquanto o pobre tá ali do lado morrendo. Tá errado. É a mesma coisa. Pão fermentado é para você ficar com a barriga cheia. Não é pão asmo de penitência. O que está acontecendo, né? Suas críticas ganharam peso porque o Império Bizantino, naquele momento, virado do século II para o século X para o século XI, passava por um processo de expansão geográfica e, consequentemente, econômica. Olha lá a questão. Expansão geográfica e econômica é terra, né? A Igreja Romana tentou aproximar-se do Imperador Bizantino como meio de minimizar as hostilidades
nômades, mas celulares sem interpor, de modo a garantir os privilégios da sua igreja. Ou seja, não vem botar a mão aqui na nossa riqueza. A gente conseguiu sem vocês, agora a gente se mantém sem vocês, né? Isso que rolou aqui. O evento fundamental de ruptura ocorreu quando o Papa Leão IX enviou a Constantinopla uma delegação liderada pelo cardeal Humberto da Silva de Silva Cândida, com a finalidade de dialogar sobre as acusações de ser urálio. Esse se negou a dialogar com os representantes papais. Leão IX morreu enquanto sua delegação tentava dialogar com o clero bizantino e com seu patriarca. Em julho de 1054, dado como insolucionável o entrave, Humberto excomungou o patriarca, excomungou o discípulo de Jesus, toda a linhagem de episcopal que vem até Jesus, vem de Jesus, o cara excomungou. É equivalente o Pedro excomungar o Tiago. Do que nós estamos falando? Excomungar o João. Não faz sentido nenhum isso. E fez, entendeu? Então a excomunhão, nesse momento, começa a ser abalada. Ninguém mais começa a levar muito a sério isso. Porque se fala assim, como é que é? O Pedro excomungou o João? Do que nós estamos falando? Não é possível isso. O Espírito Santo não vai excomungar ninguém. Do que nós estamos falando? Então, aí começa, entendeu? A doideira aqui, ó. Que reagiu também excomungando o cardeal e toda a delegação papal. Ou seja, excomungou o Papa. Então, então o Espírito Santo expulsou todo mundo, não tem mais. Entendeu? Isso o que, que é? Viagem de ser humano doido. Entendeu? Isso é viagem, né? Tá doidão o povo aqui, entendeu? Tá pra lá de Bagdá já. O que, que aconteceu? Corrupção imensa de poder. Relacionado ao quê? Aquilo que nós vamos ver na Baixa Idade Média. Dinheiro, dinheiro, posse, posse, luxo, luxo, conforto, conforto, para todo lado, sabe? Esse evento marcou a fissão entre os cristianismos oriental e ocidental, que perdura até hoje. Não se resolveu isso ainda, né? Então a Igreja Católica Romana se recupera, hoje é uma das igrejas mais ricas do mundo, se não a mais rica. E depois nós temos aí, logo na sequência, as ortodoxas também, que são muito ricas. Já viu a quantidade de ouro que os caras têm ali, meu? Impressionante, dá vergonha. Dá vergonha. Porque o cara usa aqueles ouro ali com um monte de gente passando fome. Ô vergonha, hein? Ô, meu. O cara veste aquele ouro, entendeu? E põe o cetro de ouro. E vai com o turíbulo de ouro. E você fica passando aquela vergonha interna. Você fala assim: Jesus, Maranata, Senhor, volta para dar bronca nesse povo, porque isso aí não tá tudo errado, entendeu? É muita vergonha, sabe? Mas o povo gosta, né? Gosta desse tipo de coisa, mas gosta de um carnaval que não. E nem brasileiro, brasileiro não gosta daquele carnaval, mas o povo ali gosta, né? Acho que é carnaval. Nosso carnaval não tem nada a ver com aquilo ali. Aquilo ali é pior do que o nosso carnaval. Entende? Nosso carnaval, o cara vai lá fazer bobagem mesmo, ele sabe o que ele tá fazendo. Aquilo ali é em nome de Jesus, sabe? Então, olha, é uma complicação ver aquilo, sabe? Mas é isso. Vamos tirar uma fotinho então aqui com o Djavan. Vamos tirar aqui uma fotinho com ele. Pronto? Vamos lá. 3, 2, 1, Djavan. Isso, sorria. O Espírito Santo está sobre o Djavan. Aí, muito bom. Aí, muito bom. E deixa eu parar aqui a gravação. Vou colocar o link mais tarde para você lá